Bahia continua nesse calor, descongelando muito o conceito disso tudo e trazendo muita música. É o tema, o acontecimento, banha a música e a música escolhe a roupa que ela vai ficar. E a gente sabe se isso é Baiana System, se isso é mais não sei o quê, ou se isso nem sou eu que canto. Venham fazendo uma espécie de vem querubim, querubim para mim, bailarina na boca, narina, vagina, acaba... Brrr, criando todos esses elos e depois eu grito não! Quando eu gritei não, as pessoas entenderam. O lugar é muito importante para o processo. E é porque é o que faz você respeitar o que você está falando. Essa semana o Papo de Música veio para Bahia. Estou em Salvador e estou entrevistando, estou conversando com um artista extraordinário que hoje está à frente da banda mais importante da minha geração, o Baiana System, Russo Passapulso. Salve. Papo de Música. Papo de Música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Russo, é um prazer gigante estar aqui falando com você, porque eu sou mesmo sua fã, ouvinte da sua música. E quando a gente fala na Bahia, pelo menos eu, carioca, a gente fala do axé. Sim. Mas você já disse em algumas entrevistas que a Bahia não é monotemática. Sim. E aí eu queria saber quais são os outros temas musicais da Bahia. A Bahia tem um não lugar também. A Bahia tem muita referência com os lugares, com as praias de Itapuã, tem essa até leitura, Vinícius, na Bahia, falando de Rio Bahia e tudo, mas ela tem ruas de trás. É cercada de ruas de trás, e essas ruas de trás são ruas bem amplas, de música e que tudo aflora sem muito direcionamento, assim, são as restingas ali da água, de tudo, sabe? Tem uma Bahia noturna, tem uma Bahia de composição que transpira muito a música nordestina, não só a música que vem do litoral, tem todas as desfragmentações da Tropicália, de tudo que vem nisso, com esse movimento todo. Então, quando eu falo em relação ao monotemático, é o que a Bahia não congelou. A Bahia continua nesse calor, descongelando muito o conceito disso tudo e trazendo muita música e muita novas fontes de musicais pra gente beber, né? Você é compositor, né? Essencialmente compositor, e tem uma coisa muito interessante na sua obra, que você recentemente está com música no disco da Elza, no disco do Fran, que é o neto do Gilberto Gil. Sim. Como é que você compõe no Baiana, no seu trabalho solo, como é que você compõe para frentes tão diferentes? A gente entrou em um processo, a coisa do Paraíso da Miragem, Baiana System, Bemba Trio, as participações de várias bandas aqui, frequentar e sair ali pedindo para cantar nas bandas de reggae, e quando tinha o Led Zeppelin também, a coisa da cultura Sound System faz a gente entender tudo com versões e com renovações musicais. Eu separava muito o violão dos beats eletrônicos. Quando você faz a música no violão, eu entendia como dentro de casa. Quando a janela vinha para fora, você ouvia com tudo já acontecendo. Já achava que era a música que era feita com influência de fora de casa, depois isso se misturou. Hoje a gente faz música e vê para onde é que ela vai. E isso está sendo um grande prazer. E às vezes muito influenciado também com o grau de apego. É claro que isso não é sempre que a gente acorda e consegue ter esse esquecer da hora, né? Que é basicamente quando a gente acorda e esqueceu que tem almoço, que tem tererê, você só quer fazer aquilo, passa dias fazendo isso, entra nesse transe. É o tema, o acontecimento, banha a música e a música escolhe a roupa que ela vai ficar. E a gente sabe se isso é Baiana System, se isso é mais não sei o quê, ou se isso nem sou eu que canto, ou se isso é uma peça que é só instrumental e a gente vai tirar a letra disso e tal. Ela vai pedindo, sabe? É sempre assim que a informação circula. O prato tá na mesa, mas a fome é gula. Gula, não mata a fome, é gula. Oi, gente! Eu sou a Kézia Estácio, sou cantora e vim aqui para falar do meu novo single Pretos no Topo, música minha e do MC Tchelinho. O meu lugar é aqui, preto reinando no campo.
Nessa música, a gente exalta a nossa ancestralidade, a nossa cor, a gente afirma um lugar que é nosso por direito. Afinal de contas, nós somos filhos de reis e rainhas, somos príncipes e princesas, merecemos ocupar esse lugar, que é o topo, que é o trono. Todos os dias, o racismo tá aí pra ferrar com o meu psicológico, pra adoecer a minha mente, pra dizer que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não mereço, que eu não vou conseguir. E eu já acreditei nisso em algum momento da minha vida, então hoje eu quero afirmar aquilo que me cura, aquilo que eu acredito que é o meu lugar de merecimento. Afirmo aquilo que fortalece minha caminhada. Pretos reinando no topo. Os pretos no topo, você vai ter que admitir, porra. Ouvindo você falar, não dá pra não lembrar de Caymmi e da contemplação, né, que a música e que a obra de Caymmi nos atravessa. Sim. E aí eu queria saber se com essa loucura toda que deve ter transformado a sua vida, com o sucesso, com a explosão do Baiana Brasil afora, se você ainda tem momentos de contemplação, porque você está num lugar que parece que as horas são mais calmas, né? Sim, temos muitos momentos de contemplação. A gente acho que é novo pra gente, mas tem 10 anos e eu falo que acho que é novo pra gente. Essa coisa do estúdio, porque o estúdio é a própria contemplação da história, onde você vai escutar o som, tentar enxergar o que não é visível e tal. Ter esse comportamento, essa poesia, isso tudo, e convivendo com Antônio Carlos Jocafe, eu não posso falar, né? Deixar de falar que faz muito parte disso. Muito parte dessa visão poética das coisas. Eu fui abençoado, né, com sentimentos e acontecimentos, sequências de acontecimentos na minha vida, numa fase ali de 10, 15, 20 anos, em que eu comecei a fazer relações poéticas com as coisas, meio que para desaflorar, desmagoar. Foi reação instintiva de comportamento. E tanto que eu comecei a fazer música com o nome do relógio, o remédio. Eram todos os elementos que estavam muito na minha, né? E quando eu quis fazer uma música para os outros, para batizar aquela história, vira o paraquedas, que também era um objeto. Vou te dar um bom motivo, vou te dar meu paraquedas, pra tu parar de guerra. Essa objetificação, essa animação, essa personificação dos objetos já era algo poético. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, tem poesia, tá cheio de poesia, a casa tá cheia de poesia. E me apaixonei pelos discos de Antônio Carlos Jocafe, que é cheio de poesia. Eu via, né? Se Deus desse asa pra cobra, tirava o veneno. Tirava o veneno, né? Concordo que estou precisando de um contraveneno. Cada um sabe bem onde dói e onde o sapato lhe aperta. Eu achava aquilo tão... Nossa, ele tá falando isso pra mim, sabe? Nos momentos, trabalhando em sebo de disco e tudo mais. E aí eu vinha focalizando esse tipo de poesia e percebi que isso é o banho total da situação. É aflorar a poesia nos outros e acordar os outros para aflorar a poesia em mim. Então, por mais que eu fale que existem essas ruas de trás, a gente sempre vai para o mar. Esse mar banha tudo e o mar tem seu próprio tempo. Eu acho que muito do sucesso como público do Baiana é justamente pelos atravessamentos. Aquela letra fala diretamente comigo, me atravessa de alguma forma e muito potente. Mas vocês esperavam o que aconteceu, assim? Porque é a banda mais importante do Brasil da nossa geração. Não esperava. A gente não tem uma consciência, assim, acho que é até uma proteção da gente, premeditada, né? De sair desse grau de consciência, principalmente por causa do êxodo. A gente já aproveita isso. Enquanto você sai para São Paulo, de São Paulo para Nova York, de Nova York para Tóquio, e volta a Barcelona e canta com Mano Tchau, e tererê, e vai para a Ilha de Itaparica para terminar o disco. E fica na Ilha de Itaparica, e mentaliza, e fortifica, e é lindo, aí volta para Salvador e tal. Esses movimentos a gente consegue entender, quebrar, esse êxodo de sair, mas sempre voltar, ter a ideia que Salvador é o nosso lugar, ter a ideia que tem essa estrutura toda. A gente se aproveita dessa estrada e desses movimentos para poder se proteger dentro disso. Por que eu estou dizendo isso?
Porque quando você me pergunta da relação se a gente tem consciência, de como acontece e como isso foi criado, foi através de experimentação. Isso não foi premeditado. E o que a gente fazia inicialmente era de extrema insegurança. De extrema insegurança, rolava as vergonhas, um processo de... Sabe, rolava, tipo, tem instrumental, tem que cantar ali, tinha 6 músicas, 6 bases. A guitarra tocava e voltava pra cantar e não sabe o final, Meio não sabe o autossabotagem, né? autossabotagem porque também todo mundo já não estava satisfeito com os formatos pré-determinados, tanto de indústria musical, banda, que tinha muitos coletivos, que tinha muitos projetos, né? Nascendo projetos, essa libertação natural e linda de todo o processo musical, o entendimento do público como uma linguagem que comunica, né? Para várias pessoas. Essa Bahia que veio direto no peito do meu processo dentro do Baiana System é banhada por pergunta e resposta. Dividir. É o samba reggae. Eu tenho memórias de satisfação em relação ao lugar com o público. Quando eu tenho uma resposta do público, sabe? E quando eu lembro dessa resposta, nunca é o palcão cheio com um bocado de gente, roda gigante girando, gente voando. Nunca é isso, sabe? É sempre um cara que estava ali embaixo, tal coisa aconteceu, ele olhou e fez assim, aí... É aquilo ali, sabe? É aquele processo de pergunta e resposta. Não é muito... Porque eu preciso, a gente faz para se realimentar e para se recomunicar, né? Eu tiro os outros por mim... É esse processo, né? Então é quando volta. Eu venho fazendo uma espécie de vem querubim para mim, bailarina, boca, narina, vagina, acaba criando todos esses elos e depois eu grito não! Quando eu gritei não, as pessoas entenderam. E eu não sabia porque eu estava gritando não. Vem querubim para mim, bailarina, boca, narina, vagina, cavalo do cão. Cavalo do cão! Duas Cidades é um disco que eu acho que daqui a uns 30 anos vai ser aqueles discos antológicos, que a gente relembra com muito carinho o marco de uma época. Vocês sentiram uma certa pressão para fazer O Futuro Não Demora? Para criar O Futuro Não Demora? Não, eu já tô querendo fazer outro disco. Eu quero fazer outro disco, cara. O Futuro Não Demora fala disso, então vamos fazer outro disco. Exatamente, O Futuro Não Demora fala disso. Eu tô o tempo todo, não tem isso não tem apego não. Tem apego. A música tá aí pra isso, assim. O João Ribeiro chamou a gente pra fazer uma trilha de um filme, A Avó do Zenóbio e o Segredo Soviético. A gente começou a mergulhar em Moçambique. Aí eu fui cantar no Final de Lucro um rascunho que eu tinha feito para essa trilha. Vou catar concha na areia da praia. Aí a praia encheu de óleo. Aí a galera começou a repostar isso. Aí eu comecei a ver aquilo e falei, Antônio Carlos Jocafe, vamos terminar essa letra. A galera postou, acho que está tendo uma sensibilização pela natureza. E ele já colorindo a estrela da manhã com o sol, com sal de Piatã. E já foi pro outro lado, e o caranguejo não é peixe, entrou outra coisa e tal. Virou isso. Então, por que a gente vai... Já foi, ó. Virou isso, eu vivi isso muito forte, a gente foi pra praia, escreveu na areia com o pé, brincou, entendeu que era isso. Uau. A gente não pode parar de entender que não é a gente. É outra coisa. É reagente, né? É reagente. É reagente. Então, esse processo é muito forte, sabe? Todo dia quando eu cedo pro trabalho, eu torceu todo dia, ele segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente. Da cidade eu escrevi a música dentro do buzu, né? Todo dia acorda cedo pro trabalho, foi dentro do ônibus, né? Muitos choques e muitas coisas aconteceram dentro disso. O processo de coletividade, como as pessoas ficam sonâmbulas, às vezes, quando eu fui para São Paulo, dentro do metrô, dentro disso, esse instinto que desliga e as pessoas se olham e entram em outro processo e tal. Então, o Duas Cidades foi muito mergulhado dentro disso. E Daniel Ganjamin, o produtor, ele trouxe realmente uma visão. Ele segurou uma segurança incrível. Aquele segurança que eu te falei no começo da entrevista, já vira um processo de segurança incrível com o Ganjamin do lado, falando, é isso mesmo, não, ele isso gênio, né? Com certeza, não, é isso aí, não, claro. Ele assina os 2 discos que pra mim são os discos da década, Duas Cidades e Nó na Orelha. Eu fui muito agraciado
na vida, no meu processo musical, de quando eu fui convidado por Guisado, no disco Calavera, acho que é isso, no disco para fazer uma participação. Curumim era o baterista, e eu conheci Curumim, e tem uma relação de amor e amizade profunda, e daí eu conheço o Ganjamin. E nossa, quando eu olhei a presença oriental na minha vida, tá salvando com uma sabedoria incrível, assim. Se eu for enxergar por esse lado, eu acho maravilhoso, que são dois grandes amores, e tem isso, meu elo com produção ensina muito, sabe? A gente sai de Salvador, vai lá e aprende como produz no quarto, com as coisas, como o Ganja é entusiasta, como ele tem amor ao trabalho, como ele entendeu, assim, a gente, sabe? Foi uma conversa, assim, extra música, assim. Não se pensou em produzir música inicialmente. Quando a gente encontrou ele falou, é isso. Eu falei, é. E a gente foi construindo essa história, falando de todos os momentos que Ganja já viveu, e Ganja é incrível nisso. E aí, agora eu acho que é inacabável, assim, esse processo. Tanto que o Futuro Não Demora, tipo, a gente já entendia e já sabia que o elo de comunicação seria esse, e tinha que ser esse, sabe? Meu coração não é bola de cristal. O Duas Cidades foi muito estrada e muito urbano. A linguagem, a coisa aconteceu, influenciou a gente muito na coisa. Mas quando a gente voltava pra cá, a gente queria cantar água. Quando a gente voltava pra cá, a gente queria cantar sonar. Quando a gente voltava pra cá, a gente queria cantar Salve Nação Zumbi, salve Illumination, Help Light. A gente ficou fazendo essas músicas. Quando a brisa do vento sopra a voz de Deus. Povo dançando um passe chato, telegrafaram nossa mensagem, glorificando nossa nação. Então esses movimentos foram lavando a gente e tal, e a continuidade, o processo de mantra dentro dos shows, a gente começou a perceber na maturação e maturidade do processo musical que esse mantra, depois das grandes coisas, era extremamente necessário. Você não entende no processo, é quando você para que as coisas pousam e você tem aquela compreensão. Então a gente começou a pousar mais e teve esses guias, né? Tem esse guia, Curumim participa nesse disco, Antônio Carlos Jocato participa nesse disco. Samba de Lata de Tijuaçu, eu não sabia que era de Tijuaçu, do lado de Senhor do Bonfim. As latadeiras de Tijuaçu. Não cai, balança, não cai, já fiz meu desejo. De Redoma, que tem no disco O Futuro, eu não sabia. E lá é um quilombo do lado de Senhor do Bonfim. E de repente elas chegaram e eu olhava e falava, meu Deus. Não cai, balança, não cai, já fiz o desejo, balança, não cai. Não cai, balança, não cai, já fiz o desejo, balança, não cai. Foi bem incrível esse processo de identificação. Tinha que ser com essas pessoas. Ganja, a gente queria muito isso, assim, é importante eu falar. A gente queria que Ganja viesse para a ilha para produzir. Porque sempre teve esse movimento de produzir discos em São Paulo. Não, nada com as pessoas, mas com o mercado. Tem que ir para São Paulo para fazer um disco, tal. E a gente fez esse processo inverso. Foi para um lugar que era mais dentro ainda da ilha. Então muita coisa lá foi feita, foi criada. O lugar é muito importante para o processo. O lugar é muito importante para o processo. E é porque é o que faz você respeitar o que você está falando. Lucro, tum, 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 tum. Máquina de louco. Palhinha! Eu vou pedir pra você cantarolar um trechinho de uma música que, de certa maneira, te inspirou, ou que você tem como referencial na hora que você produziu O Paraíso da Miragem. Subo nesse palco, nhara, de bebê, o Ijexá, fora daqui, papapá. Gilberto Gil, maravilhoso. Arranjo, tudo ali. Tá, 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 tá. Não cantei, não falei nada. Tá, 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 tá. Aí, ó. Tu, 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 tururu. Nossa, esse banho, o arranjo e a forma que canta e tudo, nossa, muito humanitário, muito humano, muito forte, envolvente, fala com todo mundo. Essa música, eu poderia dizer que tá em tudo ali e não foi premeditada. Uma música que você gostaria de ter feito? Nossa, eu falo tanto essa frase. Tem tanta música que eu gostaria de ter feito. Deixa eu ver. Se você passar
daquela porta. Essa música é linda. Você vai ver como é que estão as coisas. Como é que estão as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos. Não me leve a Mal mal. se eu te pedir para cortar os grilos. Erasmo Carlos. Aí então você vai... Nossa, eu me arrepio que esse mundo pesa e não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Eu sou seu amigo. Você vai ver, nossa. Se você passar daquela porta, você vai ver. Por fim, uma música que te lembre seu pai. Não, porque não tem essa música, porque é difícil cantar. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. O pedaço. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado. Que até o mês passado, lá no campo era fogo. Russo, muito obrigada. Que você faça muito mais sucesso. Obrigada, meu. O mundo precisa te ouvir. Demais, obrigado. Eu que Obrigada. agradeço.